E aí, pessoal, para quem está na pegada de estudar para a OAB, sabe que alguns temas são figurinha carimbada na prova, né? Responsabilidade civil do Estado é um deles. Entender direitinho como e por que o Estado tem que arcar com os danos que causa é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Bora lá? Olha só nosso roteiro de hoje, bem direto ao ponto. A gente vai começar com uma pergunta básica, depois mergulhar de cabeça na regra principal, que é a responsabilidade objetiva. Daí vamos analisar os 3 elementos que não podem faltar, entender quando o Estado se livra dessa responsabilidade e, para fechar com chave de ouro, um resumão e aquela dica esperta para a prova. Vamos nessa? Certo, vamos começar pelo começo, né? Pode até parecer uma pergunta boba, mas ela é a base de tudo. O Estado, através de quem trabalha para ele, pode acabar causando um prejuízo para alguém? A resposta, claro, é um gigantesco sim. E é exatamente por causa desse sim que toda essa discussão existe. Pensa só nessa cena, super comum, infelizmente. Um carro passa num buraco no meio da rua, estraga a suspensão, o motorista se machuca. E aí, quem paga essa conta? Pois é para responder esse tipo de pergunta que existe todo o regramento da responsabilidade civil do Estado. E aqui a gente chega no coração do assunto. O jeito que o Estado responde por esses danos é diferente do jeito que uma pessoa comum responderia. A regra do jogo aqui é outra. E para a prova da OAB é fundamental dominar isso. E tá aí a nossa regra de ouro, o famoso artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esse artigo tem que estar na ponta da língua, pessoal. É ele que diz com todas as letras que a responsabilidade do Estado e até das empresas privadas que prestam serviço público é, em regra, objetiva. O mais legal é entender o porquê disso. A lógica vem da teoria do risco administrativo. Pensa comigo. Se a atividade do Estado beneficia todo mundo, a sociedade inteira, não seria justo que o prejuízo que essa atividade causa para uma única pessoa ficasse só nas costas dela, né? O risco é de todo mundo. É uma questão de justiça, de dividir os encargos da vida em sociedade. Então, o pulo do gato está aqui, nessa diferença. Na responsabilidade que a gente chama de subjetiva, aquela entre nós, particulares, é preciso provar que a pessoa agiu com dolo, ou seja, com intenção ou com culpa, tipo por descuido ou imprudência. Agora, na responsabilidade objetiva do Estado, esquece. A discussão se o agente público teve culpa ou não para a vítima não interessa. O que importa é provar que o Estado agiu, que houve um dano e que uma coisa levou à outra. E essa ideia não caiu do céu, não. Foi uma baita evolução. A gente saiu de uma época em que o Estado era totalmente responsável, aquela ideia de que o rei nunca erra, sabe? Depois, passamos por uma fase que exigia provar a culpa do agente. E, finalmente, a partir da Constituição de 1946, a gente chegou no modelo de hoje, o da responsabilidade objetiva. Ok, já entendemos que a regra é a responsabilidade objetiva. Mas, na prática, o que a vítima do dano precisa mostrar na justiça para conseguir a indenização? São 3 elementos essenciais, os 3 pilares. É quase uma fórmula matemática, e é bom decorar. Conduta do Estado, mais dano, mais o nexo causal ligando os dois. Juntou esses 3? Pronto, nasce o dever do Estado de indenizar. Vamos ver cada um deles rapidinho. Primeiro, a conduta. Pode ser tanto uma ação, tipo uma viatura da polícia que bate em outro carro, quanto uma omissão, como a prefeitura que não tapa o tal do buraco na rua. E um detalhe importante, isso vale não só para o servidor público, mas também para o funcionário de uma empresa privada que presta serviço público, tipo a companhia de luz ou a empresa de ônibus. Segundo pilar, o dano. É o prejuízo em si. Pode ser material, como o conserto do carro, ou moral. Um ponto que vale a pena notar. Quando o Estado causa um dano mesmo agindo dentro da lei, para gerar indenização, esse dano tem que ser anormal e específico. Imagina uma obra que melhora o bairro todo, mas fecha a entrada de uma única loja, que acaba falindo. O prejuízo dela foi muito maior que o transtorno geral, entende? E o terceiro pilar, que na prática talvez seja o mais crucial, o nexo causal, é a ponte, a conexão direta entre a conduta do Estado e o dano. Tem que ficar claro que foi aquela ação ou omissão do poder público que causou o prejuízo, e não outra coisa. Beleza, mas então o Estado responde por tudo, sempre? Não, também não é assim. A responsabilidade ser objetiva não faz do Estado um segurador universal. Existem situações que cortam essa obrigação de indenizar. Vamos ver quais são. E toda a estratégia de defesa do Estado gira em torno de uma coisa: quebrar aquele terceiro pilar que a gente acabou de ver.
Se o advogado do Estado conseguir provar que a tal da ponte, o nexo causal, não existe, aí a responsabilidade vai por água abaixo. E como se quebra esse nexo? Basicamente com essas 4 situações aí. Culpa exclusiva da vítima, ou seja, quando ela mesma causou todo o problema, culpa exclusiva de uma outra pessoa, ou em casos de força maior e caso fortuito, que são aqueles eventos totalmente imprevisíveis e inevitáveis, tipo um desastre natural gigantesco. Agora, uma situação que adora cair em prova. E se a culpa não foi só da vítima? E se o motorista estava um pouquinho acima da velocidade, mas o buraco na pista também foi decisivo para o acidente acontecer? Como fica? Nesse caso, a gente chama de culpa concorrente. A responsabilidade do Estado não some, mas ela diminui, ela é atenuada. O valor da indenização vai ser calculado de um jeito proporcional, levando em conta o quanto cada um contribuiu para aquele resultado. Chegamos na nossa reta final. Hora de juntar tudo isso num resumo bem prático, daquele tipo perfeito para dar uma última olhada antes da prova. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. A responsabilidade é objetiva. O porquê disso? Teoria do risco administrativo. O que precisa provar? Aquele trio: conduta, dano e nexo causal. E as saídas para a defesa do Estado? Quebrar o nexo, mostrando uma daquelas excludentes. Simples assim, né? Agora se liga na dica de ouro para a OAB. A prova vai tentar jogar uma casca de banana falando da culpa do servidor que causou o dano. Fique esperto. Para a vítima que processa o Estado, a culpa do agente público não importa. O Estado paga a indenização e só depois, se ficar provado que o agente agiu com dolo ou culpa, o Estado pode cobrar dele esse valor. Isso se chama ação de regresso, mas aí já é outra história. E é isso. Com essa estrutura bem clara na cabeça, a regra objetiva, os 3 pilares e as formas de quebrar o nexo causal, a responsabilidade civil do Estado deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira um ponto garantido na prova. Dominado. OAB, sem mistério.